Novamente saudar a todos. Então, novamente saudar a todos, agradecer a participação de todos e todas que têm nos acompanhado desde do primeiro encontro, né, desse projeto, numa parceria da Pró-Reitoria de Extensão e da Fundmed. Né? Eu sou o professor Eduardo Cardoso, atuo hoje como vice-pró-reitor de Extensão, né, e assim como outros colegas, né, como a Carla, o Heitor, a Tânia, né, que estão aqui com a gente hoje, que vão falar um pouquinho sobre a Pró-Reitoria de Extensão, a gente conta com a parceria, a participação e a organização de todo esse evento, né, com a equipe da Fundmed, né? Então aqui o Vitor, a Jéssica e todo o restante da equipe que, na sequência também da nossa roda de conversa, vão fazer uma fala um pouquinho sobre a fundação e o acolhimento aos projetos numa fundação de apoio, né? Então agradecer essa equipe fantástica aí que tem nos acolhido também e apoiado uma série de iniciativas, né, e parcerias entre a Pró-Reitoria de Extensão e a Fundmed. Assim como vocês podem ver na tela, né, essa formação previu 4 encontros. 2 desses encontros já ocorreram no dia 5 e 19 de outubro. A gente hoje vai falar sobre um pouquinho os procedimentos dentro da Pró-Reitoria de Extensão, o sistema de extensão, a submissão de projetos, programas e os processos de registro, acompanhamento, execução e relatório dos projetos de extensão, né? E para isso contamos com a equipe da assessoria técnica, né? A equipe que eu agradeço muito a participação com a gente. No Salão de Extensão já fizemos uma conversa semelhante e é muito interessante, faz parte dos nossos objetivos enquanto gestão, que cada vez mais as informações fiquem mais claras, mais acessíveis, que as pessoas saibam, né, usar o sistema de extensão, todos os seus recursos, né, assim como também promover a formação, promover o fomento e cada vez mais qualificar, né, os processos e projetos de extensão na universidade. Né. Essa proposta prevê ainda mais um encontro a ocorrer no dia 9 de novembro, com participação, então, da Proplan, falando sobre a gestão de projetos e a prestação de contas na universidade. Né? Um encontro super importante, né? Toda essa construção que a gente pensou desde os processos lá de captação de recursos através do Pivot, a submissão dos projetos dentro da universidade através do sistema de extensão e a administração do recurso, né, através da Proplan pela universidade, né, estão amarrados ali, né? Então a gente pensou justo essa construção para que aos poucos todos tivessem um pouquinho mais de informação e condições então de tramitar tranquilamente todos os seus projetos, independentemente de onde vem a captação de recursos. Aqui a gente trouxe exemplo dessa plataforma fantástica que é o Pivot, mas que inclusive recursos de outra natureza ou de outra ordem, né, podem ser personalizados pelas fundações através de projetos de extensão. Então, que esses 2 encontros de hoje e agora do dia 9 vão ser super importantes. Enquanto objetivos desse nosso encontro, a gente vai tratar de 2 pontos: orientar os públicos da universidade sobre os processos, então, de tramitação, né, dos projetos e programas de extensão, né, o registro, acompanhamento e execução desses projetos, né, e também do acolhimento dos projetos pelas fundações de apoio, em especial aqui pela Fundmed, que vai fazer uma fala logo na sequência dessa nossa roda de conversa. Né? Então, novamente, eu queria agradecer muito a participação da nossa equipe, da assessoria técnica, que vai fazer essa fala. Né? Eu vou ficar um pouquinho mais de mediador, trazendo, né, algumas questões, né, e deixar a fala realmente para a equipe que tem domínio, que acompanha, que vive essa questão diariamente, que é a nossa assessoria técnica. Né? E na sequência, como eu falei, a gente tem a participação aqui também da equipe da Fundmed. Eu vou só trocar aqui a apresentação para a gente passar para a fala da assessoria técnica. E antes disso, eu gostaria de, né, mostrar, fazer uma propaganda também do nosso site. Né? A Pró-Reitoria de Extensão, há alguns meses, fez uma atualização do site da ProRest, né? E a ideia de atualizar o site foi justo tentar deixar mais acessível, mais claro, mais fácil, tanto de contactar a ProRest, como de saber tudo o que é feito e trazer as informações de forma cada vez mais objetiva, né? Então a gente tentou
organizar melhor toda essa estrutura do site, assim como na central do extensionista, esse segundo item do menu, a gente tem uma série de informações, desde portal de extensão, os certificados, o apoio à extensão, a administração financeira, dúvidas frequentes, né? E 2 itens importantes que a gente vai tratar hoje, que é sobre a legislação e normas, né? Então, se você clica ali, né, assim como já tinha semelhante no site anterior, a gente tem todas as normas e legislações aderentes à extensão universitária no âmbito da URGS. E se a gente entrar em registro da extensão, né, a gente tem uma série de pontos, né? E o primeiro deles já é um dos pontos que a gente logo em breve vai tratar, acredito que a Carla vai explicar para a gente, que é como oferecer uma atividade de extensão, né? E o que a gente tem feito cada vez mais agora é tentar trabalhar com videotutoriais e com infográficos, né? Então, tentar também diferentes formas de trazer essa informação de uma maneira simples, clara, atrativa, né? Para que todos possam entender melhor, né? Então, se você clica ali, sempre que tiver uma opção que nem aqui, abrir uma proposta de atividade de extensão, clicando nesse botão, você é conduzido para o infográfico, né? Então, já vou até deixar esse infográfico depois aberto aqui, né, Carla? Porque na sequência a gente vai utilizá-lo para falar um pouquinho sobre o passo a passo de abrir de lançar, enfim, né, submeter uma proposta de atividade de extensão, né? Seja ela programa, projeto, enfim, né? Mas aqui no site, em vários momentos, vocês vão encontrar, então, essa possibilidade de a informação sintetizada já na forma de um infográfico. Tá? Vou deixar para abrir os mais específicos depois, conforme a gente tiver necessidade. E agora eu convido a Carla, a Tânia, o Heitor, enfim, que se apresentem, falem um pouquinho para o pessoal também. E se quiserem, já comecem a conduzir as suas falas. A ideia da dinâmica é fazer essa grande roda de conversa, que todos se sintam à vontade para, a qualquer momento, perguntar, enfim, abram o microfone, falem, né? E a ideia é deixar um tempinho no final para que a gente possa também responder a dúvidas, enfim, fazer um encerramento, né, nessa proposta de encontro das 2 até as 4 horas. Certo? Boa tarde, então. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui compartilhando essa tarde conosco, né? E realmente nossa ideia agora é justamente trazer, então, a nossa intenção é trazer informações a respeito do registro interno na URGS da atividade de extensão. E aqui já está ali a resolução 75 de 2019, aprovada pelo CEP, ela é a norma de extensão da universidade. Então, as atividades de extensão seguem essa norma. Anteriormente tínhamos uma de 2015, e no finalzinho de 2019, então, veio a resolução 75, que entrou em vigor o ano passado. O que nós temos assim, que gostaria muito de chamar a atenção, é a necessidade do registro das atividades como atividades de extensão da URGS. Falo porque, às vezes, nós vamos ver depois, o Heitor vai falar com mais clareza, mas nós pensamos, às vezes, que basta registrar como o contrato que está sendo feito, um convênio que está sendo feito, mas, junto com isso, o registro como que faz uma atividade ser considerada uma atividade acadêmica da universidade, é seu registro, ou como ensino, ou como pesquisa, ou como extensão, ou como inovação. E para o registro da atividade de extensão, então, nós temos na URGS o sistema de extensão com acesso disponível pelo portal do servidor de cada colega. Antes disso, Eduardo, eu pensei em colocar aquele infográfico da proposta de extensão, pode ser? E queria primeiro aqui colocar que na assessoria técnica nós somos em 4 colegas, né? Então, junto ali comigo trabalha, então, o Sérgio, que está em férias agora, por isso que ele não está aqui nessa tarde, a Tânia e o Heitor, que estão aqui conosco. E nós temos trabalhado, assim, né? É um trabalho de equipe mesmo, a proposta de trazer essas orientações, esses passo a passo, esses infográficos, no sentido de tornar mais visível e uma proximidade maior também aos extensionistas, com um acesso mais direto, então, para o cadastro, para o registro da atividade de extensão, conforme a norma
que nós temos, né? Queria colocar aqui para vocês, deixa eu só diminuir aqui. Botei na tela, não sei se está bem visível, tentei aumentar o máximo, daí quando você quiser Eu só acho que falar que tá eu vou bom, eu não rolando sei se assim. alguém tem algum problema, pode, né, falar. Mas só colocando assim, onde se faz a inscrição, o registro inicial da atividade de extensão. Então, nós temos aqui, pelo portal do servidor e do coordenador da atividade. E coordenador da atividade de extensão pode ser, então, um docente ativo na URGS ou um técnico administrativo que tenha formação superior, que seja ativo na universidade. O cargo do técnico até não precisa ser de nível superior, desde que ele tenha apresentado na SUGESP, então tenha toda a sua documentação de graduação, né? Então, e aí vai propor atividade na sua área. Pode puxar um pouquinho, Eduardo, por favor. Isso. Então, trazendo assim, no portal do servidor, nós vamos ali na parte de catálogo de serviços, né, geral, catálogo de serviços, em extensão, formulário de atividades. E nesse formulário, clicando, acho que dá para a gente descer já. Aqui tem, nesse infográfico, tem esse anúncio ali, esse alerta, né, que é uma exigência da norma de extensão, e não é só dessa última norma, isso sempre há muitos anos tem. Então, que a proposta deve ser encaminhada pelo coordenador com 30 dias de antecedência da sua realização, que é o tempo previsto que se pensa para, então, a tramitação de aprovação dessa atividade. O que nós temos quando o coordenador propõe, é só uma proposta. Para se tornar uma atividade acadêmica da URGS, essa atividade, então, precisa ser aprovada conforme a legislação atual. Na legislação atual, nós temos, então, a aprovação da comissão de extensão da direção da unidade proponente, né, responsável pela atividade. Então, nós temos ali o iniciar nova ação, ou então, se essa ação já foi aberta, sempre vai ter um sinalzinho de mais ali ainda naquela parte superior da tela, no ladinho do título, sempre vai ter aquele sinalzinho vermelho que vai abrir, então, uma cascata de opções. Nós temos ali, enquanto a atividade está em edição, ou seja, enquanto ela ainda não foi encaminhada pelo coordenador. Então, o clique aqui está mais à direita. Depois que a atividade é aprovada pelas instâncias todas e passa para aquele nível de execução, ela vai abrir, clicando no sinalzinho de mais, abre aquela cascata de opções em que a primeira linha é justamente a edição do relatório. Mas, bem, quando nós entramos numa atividade de extensão, essa primeira coluna aqui das etapas cada uma das etapas representa uma tela nova de preenchimento. A indicação é justamente que se possa ir preenchendo nessa ordem, especialmente falando quando nós chegamos lá na parte de procedimentos e de equipe de trabalho. Sempre precisamos colocar os procedimentos, são as etapas em que se realiza a atividade, então, seja de planejamento, ou tantas quantas forem as etapas necessárias para as realizações, né, a realização da atividade através de várias etapas, e também uma etapa de elaboração de relatório, isso tudo nos procedimentos. Então, depois que nós podemos já registrar ali como a atividade se organiza e se realiza, aí, então, é o momento de se incluir a equipe de trabalho. Depois de todas essas etapas preenchidas, ou seja, essas telas de preenchimento serem atendidas, nós sempre indicamos ali verificar pendência, e quando não houver nenhuma, ali onde tem aquela setinha vermelha, quando não houver mais pendências de preenchimento, então, ao ladinho ali, o botão encaminhar fica disponível. E então, isso. Então, ao clicar em encaminhar, o coordenador já não pode mais fazer alterações na sua proposta de atividade, a não ser que a comissão de extensão, antes de aprovar, retorne para a edição do coordenador, e o que pode acontecer em função de alguma necessidade de detalhamento. Por quê? Porque o preenchimento desse formulário, dessas telas todas ali, dos campos necessários,
eles visam justamente a dar, a conhecer essa atividade para a aprovação também. Então, é por onde, então, a comissão de extensão e qualquer um dos, né, das pessoas que puderem, por exemplo, digamos que o chefe de imediato queira apreciar também, ou que isso vai ser analisado pela unidade, né, sempre vai ser com os dados colocados pelo coordenador no sistema, no formulário de atividade de extensão. Então, sempre pensar que o que eu preciso colocar como justificativa, o que eu preciso colocar em considerações finais, aquelas informações que forem necessárias para a aprovação quanto ao mérito e quanto à viabilidade financeira da atividade. Então, esse é o espaço, esse é o lugar sempre em que o coordenador da atividade pode colocar essas informações, né? E vai, então, para a aprovação, quando se faz o encaminhamento, vai para a aprovação da comissão de extensão, ou, se for caso de propostas que não são de unidades acadêmicas, mas são órgãos por parte de órgãos da administração central, então quem faz a aprovação prevista na norma é a Câmara de Extensão, a CAMEXT. Então, e sempre pensando que as informações prestadas, elas devem servir à comissão de extensão e à Câmara de Extensão para aprovação, quanto ao mérito da atividade. Por isso que se coloca, por exemplo, todas as orientações ali de objetivos, desenvolvimento de, inclusive, currículo de pessoas externas à URGS. Isso vai, então, para a aprovação de mérito. E outras informações, as informações ali na parte financeira, vai, então, contar para a aprovação da viabilidade financeira. Outro objetivo do registro no sistema de extensão é também a certificação dos envolvidos. Então, a clareza na informação dos dados da equipe de trabalho, ela tanto serve para a questão da aprovação, quanto para a questão da certificação ao final da atividade. Isso vale tanto para a equipe de trabalho, quanto na hora do relatório, a informação a respeito de participantes, quando se trata de cursos, de eventos, né? Então, vamos certificar as pessoas que estão participando dessa atividade de extensão. Eu gostaria de passar, Eduardo, tem um outro infográfico que fala sobre responsabilidades do coordenador. Eu acho bem interessante se retomar aqui. Eu não sei se eu estou sendo clara e também não sei se eu estou sendo rápida demais. O pessoal fica bem à vontade, todo mundo pode perguntar, como eu falei, Isso. a qualquer momento. Enfim, eu até desliguei aqui a câmera, porque, enfim, daí fica o foco na Carla ali que está falando, mas eu estou aqui também, pessoal. Então, fiquem bem à vontade o tempo inteiro para perguntar o que gostariam de saber, enfim. Aqui nesse segundo... Aí. Uhum. Só vou baixar ele, que nem eu fiz o outro, que daí eu consigo ampliar a tela. Nós procuramos trazer aqui algumas orientações a respeito de o que diz na norma, que diz no regimento da UNES também, sobre atribuições do coordenador da atividade de extensão. A norma de extensão é bastante clara nesse sentido. Então, cabe ao coordenador geral iniciar o registro de uma nova proposta de atividade de extensão pelo seu portal do servidor, onde nós já mostramos, né? E, então, prestar ali todas as informações necessárias e encaminhar esse formulário de atividade de extensão. O coordenador geral pode incluir outras pessoas, e entre elas outras, né, figuras assim, entre elas um coordenador adjunto. O coordenador adjunto, ele deve ter, assim, as mesmas prerrogativas de coordenador geral, ser o docente ou técnico administrativo ativo na universidade. Só que o encaminhamento final e os dados, o preenchimento de dados financeiros, esse cabe exclusivamente ao coordenador geral, porque ele é que responde, em última instância, pela atividade de extensão, e é então quem vai dizer realmente que a atividade está se propondo dessa forma e fazer o encaminhamento final.
O que nós temos ainda como competência, assim, que cabe ao coordenador geral? A solicitação de apoio, de alguma forma, à sua atividade. Então, é o coordenador que solicita alocação em espaço físico na URGS, que pode inscrever a atividade no programa de bolsa, de solicitação de bolsas de extensão, né? Ou então também no programa de fomento à extensão, que são 2 programas da Pró-Reitoria de Extensão. Então, assim, cabe ao coordenador geral, essas solicitações de apoio, assim como inscrever, né, em editais, né. Também aqui é o coordenador que inclui pessoas na equipe de trabalho, especialmente pessoas da comissão coordenadora, né? E o coordenador adjunto, então, pode incluir outras pessoas, né, como executores também, né? Depois, depois que a atividade acontece, então entra a questão da elaboração do relatório. O formulário de relatório da atividade de extensão, na verdade, ele busca todos os dados e as informações apresentados na proposta, para agora, então, confirmação dos dados ou atualização daqueles dados necessários. Digamos que a atividade não aconteceu exatamente naquele horário previsto, naquela data prevista, ou ela ampliou a sua carga horária um pouco, então isso pode ser informado na hora do relatório. Outras pessoas acabaram se envolvendo, então isso é colocado na hora do relatório, da atividade de extensão. O que nós temos aqui ainda? Cabe ao coordenador, então, solicitar a vinculação dos seus projetos, cursos ou eventos a um programa de extensão, assim como cabe ao coordenador de um programa autorizar a vinculação, isso nós vamos tratar agora em seguidinha, né? Autorizar, então, a vinculação de um projeto a um programa de extensão. Aqui na questão de se houver movimentação financeira, então, cabe ao coordenador controlar a arrecadação das receitas, ordenar a realização das despesas, efetuar a prestação de contas da atividade de extensão, para depois, então, encaminhar o seu relatório de atividade. E, claro, se envolver alguma interação acadêmica, como convênio, contrato, acordo, então, cabe, então, também ao coordenador registrar essa atividade no sistema de interações acadêmicas e apresentar, então, o relatório das duas partes, como nós vamos ver logo em seguida. E, claro, no final, encaminhar o relatório. O relatório da atividade de extensão, assim como a proposta inicial, vai passar por aprovação na unidade responsável pelo projeto de extensão. Quero chamar a atenção, assim, a unidade responsável pelo projeto, porque um dos campos de preenchimento da atividade é qual é o órgão responsável pela atividade. Digamos que uma pessoa seja lotada num determinado departamento, mas ela pode propor atividades em algum outro núcleo, por exemplo, pode, se ela estiver ligada àquele núcleo, e então vai passar a atividade pela aprovação conforme o núcleo. Por exemplo, atividades, vou dar um exemplo do núcleo Rondon, por exemplo, que é um núcleo vinculado ao Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão. Então, a atividade ela pode ser proposta por pessoas de outras unidades, se ela vai tramitar, se ela vai ter como órgão responsável a unidade, então vai tramitar lá naquela unidade. Se o coordenador colocar o preenchimento de órgão responsável, como o Núcleo Rondon, por exemplo, ou o DEDES, né, o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, então a tramitação já passa a ser não mais pela comissão de extensão da unidade do coordenador, mas pela Câmara de Extensão, uma vez que a PROREST é um órgão da administração central e não é vinculada a uma comissão de extensão. Trazendo, então, agora... Eu posso continuar falando?
por mim. falando. Se o pessoal tem alguma dúvida, por favor, falem. Podem escrever no bate-papo ali, eu estou controlando o bate-papo também. Tem qualquer coisa, eu pergunto para Carla, ou a gente vai Uhum. parando aqui, mas nos interrompam, né, Carla? Qualquer coisa, o pessoal Tá aí pode joia. falar. Larissa está dizendo tudo certo, então vamos seguir. Vamos seguindo. Quero trazer, assim, foi uma coisa que nós conversamos, assim, o Eduardo nos chamou, assim, vamos trazer bastante a diferença entre programa e projeto e como vincular um ao outro. Porque é bem importante, especialmente, assim, tendo em vista, né, esse curso mesmo, no sentido de orientação com relação à inscrição das atividades. O que nós temos? Na norma atual da URGS, as atividades de extensão elas podem ser de 4 tipos: programa, projetos, cursos e eventos, conforme está naquela primeira linha ali. Programas, projetos, cursos e eventos. Só que, em termos de níveis, eles mudam um pouco, porque programa ele é mais amplo e ele se faz pelo seu desenvolvimento através de outros tipos de atividades, projetos, cursos e eventos. Todos eles devem ser registrados no sistema de extensão conforme a Resolução 75 de 2019. Então, tanto o programa quanto um projeto que vai ser vinculado a esse programa também, então, deve ser registrado, aprovado, conforme a tramitação da sua unidade. Isso nós já colocamos, então, ali, ele é registrado pelo coordenador no seu portal do servidor. Passar a tela. Isso. Chamando a atenção aqui, o que acontece? A norma coloca que o encaminhamento, pelo menos o primeiro encaminhamento digo primeiro porque se acontecer da comissão de extensão antes de aprovar, solicitar alguma informação ao coordenador, ela pode fazer retornar a atividade para a situação de edição. Mas o encaminhamento inicial, ele precisa ser com 30 dias de antecedência da realização da atividade de extensão. E, no final, quando se conclui a atividade, ainda se tem 30 dias após a última realização, desculpe, o último procedimento informado lá na hora da proposta. Então, digamos que era previsto que, vamos fazer uma etapa de elaboração do relatório até o dia 30, por exemplo, desse mês, mas nós podemos ainda, a norma ainda permite que seja encaminhado 30 dias depois daquilo que foi previsto, em função de que pode acontecer algo diferente ali, né, algum imprevisto, então se tem esses 30 dias também. E uma informação já assim colocando aqui claramente, né? A movimentação financeira dos projetos, dos cursos e dos eventos que são vinculados ao programa de extensão vai correr pelo programa de extensão. Nesse caso, quando nós tivermos uma atividade de extensão, projeto, curso ou evento, vinculado a um programa, a administração financeira é toda pelo programa e não pelas outras atividades que são vinculadas. E para termos um programa, precisamos ter, então, pelo menos 2 atividades vinculadas ao programa. Podem ser 2 projetos, pode ser um projeto e um curso, podem ser 2 cursos, isso não tem problema. A questão é terem 2 atividades realizando este programa. Quando nós consideramos, assim, que a movimentação financeira é feita pelo programa de extensão, nós temos que considerar, então, que, bem, na hora do registro lá dos projetos, cursos ou eventos vinculados, vai ser sem movimentação financeira. A movimentação financeira toda corre pelo programa. Se nós vamos fazer uma interação acadêmica, porque precisamos, então, de um contrato com uma fundação, por exemplo, ou de algum convênio com algum outro órgão, essa movimentação toda vai ser pelo programa. Então, é o programa que vai ser conveniado ou que vai participar desse contrato. Espero que tenha ficado claro isso. Vamos seguindo. Procurei trazer aqui os termos da norma, né, com relação à definição. O que é considerado um programa? Programa de extensão é o conjunto articulado de projetos, cursos e eventos de caráter orgânico e institucional, com diretrizes claras, voltados a um objetivo comum, sendo executados a médio e longo prazo.
por aí nós já podemos entender, ver algumas características, né? A questão das diretrizes claras, a partir da norma de extensão atual, há uma exigência de que o programa deve apresentar um documento normativo. E nesse documento normativo, então, vão aparecer as diretrizes, o objetivo, quais são as atividades que estão vinculadas a esse programa. Então, aqui nessa definição, nós já temos algumas orientações. Também executados a médio e longo prazo. O programa ele deve ter no mínimo 3 anos de execução, esse é o médio prazo, de 3 a 5 anos, então de 36 ou até 60 meses de execução. Diferente de um projeto de extensão, o projeto de extensão ele pode ter até 24 meses, ou seja, até 2 anos, de 4 a 2 anos. Só que se esse projeto ele também fizer parte de uma interação acadêmica, ele pode seguir, então, assim, de uma forma excepcional ali, mas ele, então, vai seguir a duração e a vigência, então, dessa interação acadêmica. Digamos que haja um contrato com uma fundação, e esse contrato é previsto por 5 anos, o projeto deveria terminar em 2, mas como ele está vinculado a essa interação acadêmica de 5 anos, ele pode ter até 5 anos. Depois disso, então, se faz o reoferecimento da atividade, se for necessário. Só para deixar claro aqui, então, a definição de projeto é atividade processual e contínua de caráter científico, tecnológico, educativo, social, comunitário, político, cultural, artístico ou esportivo, com objetivos específicos e prazo determinado. Vamos passar só para a gente ver uma outra tela com algumas, comparando um e outro. Algumas informações, né? Já comentei, então, que o programa ele deve ser desenvolvido por pelo menos duas outras atividades de extensão, então, projetos, cursos ou eventos, e tem, então, duração de 36 até 60 meses, e deve apresentar um documento normativo. Enquanto que o projeto, ele pode ser, a informação assim, importante do projeto ela pode ser vinculada a um programa de extensão, ou não, pode ser um projeto que é desenvolvido de forma isolada, sem necessidade de uma nucleação maior. Já coloco para vocês que existe um incentivo para a nucleação das atividades em programas, e isso corre muito especialmente em função do que nós temos agora diante de nós, a partir, né, do próximo ano e depois, a questão da curricularização da extensão. Porque se entende que o programa, por ele ter uma duração maior, essa perenidade, então, ela vem a favor da questão da curricularização, e não tanto de projetos que sejam executados somente naquele semestre, por exemplo, né? Então, o que se espera é que sejam, mesmo que projetos, mas então vinculados a programas de uma duração maior. E então o projeto tem a duração ali, nós falamos já de 4 a 24 meses, né? Ou conforme a interação. Pode ir, Eduardo, desculpe se eu estou demorando um pouquinho demais nas telas. Aqui, ó. É capaz, eu vou passando ali para a gente ir seguindo, mas vai me indicando que eu volto, não tem Vamos problema. lá. As pessoas nos perguntam o que vai no documento normativo do programa, se existe modelo para isso. Nós não temos um modelo formalizado de documento normativo do programa, mas pela resolução 75, nós temos também no artigo 3º ali, nós temos quais são as informações que devem constar nesse documento normativo a ser anexado ao formulário de atividade de extensão, já assim na primeira tela de preenchimento. Então, aqui é trazer um documento, um PDF mesmo, com as diretrizes, o objetivo geral, a forma como se organiza o programa. Importante essa informação aqui de comissão coordenadora. Por quê? Porque poderão vincular atividades, seja projeto, curso ou evento, vincular atividades ao programa somente as pessoas, ou o coordenador geral do programa, claro,
ou pessoas que estiverem incluídas na equipe de trabalho do programa como integrante de comissão coordenadora. Então, a comissão coordenadora do programa, ela, assim, é importante que se tenha clareza quem são essas pessoas, as pessoas que o coordenador geral vai, então, informar como integrando a comissão coordenadora, porque são pessoas que poderão propor projetos, cursos ou eventos vinculados àquele programa em que participam como comissão coordenadora. Além disso, comissão executora, desculpa, a equipe executora, se houver mais gente, e a forma como se dá, né, o funcionamento. E no funcionamento deve ser dito, então, pelo menos quais são as duas atividades a serem vinculadas ao programa. Por que a serem vinculadas? Porque a vinculação ela é feita somente depois que o programa é aprovado e que o projeto é aprovado. Então, depois da aprovação em que essas duas propostas de atividades acadêmicas se tornam, de fato, atividades acadêmicas da universidade. Então, aquilo, volto a dizer, enquanto uma proposta não tem aprovação na unidade conforme a norma, ela realmente é só uma proposta. Ela não é contada nos nossos relatórios em forma nenhuma. Ela pode ter sido encaminhada pelo coordenador, mas se ela não foi aprovada na sua unidade, ela não entra ainda no cômputo das atividades acadêmicas de extensão da URGS. Somente depois que nós tivermos o programa aprovado, o projeto aprovado, é que você pode fazer a vinculação de uma ou outra. Uhum. E agora, né? Como se faz para vincular um projeto a um programa de extensão? Primeira coisa, precisa registrar essas duas atividades. Não, Silvane, não estamos ouvindo. Assim, ó. Como se faz? Primeiro, então, o coordenador do programa precisa entrar no seu portal do servidor e registrar no sistema de extensão o seu programa como uma proposta de atividade da URGS. Nessa proposta, naqueles campos de preenchimento, ele já deve informar pelo menos duas atividades que devem se vincular ao programa para que a comissão de extensão possa ter, então, condições de fazer aprovação quanto ao mérito, e já incluir a equipe coordenadora, a comissão coordenadora, considerando, então, os coordenadores de atividades que poderão vir a ser vinculado à atividade de extensão. E, então, encaminha esse programa para aprovação. Vocês podem me perguntar assim, mas o programa tem 3 anos de duração, se lá, ou até 5 anos, se lá no último ano, se pensar em alguma atividade de extensão de pessoas que não estão ainda como comissão coordenadora, é possível ainda? Sim, é possível ainda. Mas aí o coordenador do programa deve entrar no formulário de relatório e informar ali, então incluir ali esse novo integrante da comissão coordenadora que poderá passar a coordenar projetos vinculados ao programa. E nesse caso sempre é interessante também informar a sua comissão de extensão de que houve uma alteração àquele projeto inicialmente apresentado e já aprovado. Da mesma forma como o coordenador do programa registrou o programa no sistema de extensão, também o coordenador do projeto vai registrar esse projeto na atividade, no sistema de extensão, e ali eu só coloquei ali salientando isso, que ele precisa selecionar a opção sem movimentação financeira, porque se o projeto vinculado tiver movimentação financeira, esses dados e essa movimentação financeira correrão pelo programa. Junto com isso, depois disso, então, o coordenador do projeto, ele solicita a vinculação da sua atividade, então, do seu projeto ao programa tal. E então, somente depois que esse projeto for, de fato, aprovado na sua comissão, é que o coordenador do programa, ali no item 4, poderá autorizar a vinculação. Enquanto o projeto não é aprovado, o coordenador do programa não consegue, não pode fazer essa autorização, essa vinculação ali. É simples assim, é dessa forma, é pelo sistema mesmo que se faz tanto a vinculação, né, a solicitação, quanto a aprovação, no caso, a autorização do coordenador do programa. Claro que isso vale para pessoas que coordenam o projeto, que não são o mesmo coordenador do programa, né? Salientando que
De novo, só estou repetindo, né, que o coordenador do programa é que responde pela administração financeira de todas as atividades que são vinculadas àquele programa. E, então, em função disso, daquele segundo item ali, cabe ao coordenador dos projetos, dos cursos, dos eventos vinculados, trazerem sempre essa informação para o coordenador do programa, né? Então, assim, de se fazer, de fato, um trabalho integrado dessa comissão coordenadora. Uhum. E isso, então, assim, dessa parte, eu acho que o que nós temos é isso, tá? Não sei se ficou alguma dúvida específica antes de nós passarmos, o Heitor daí vai nos trazer essas informações de administração financeira das atividades de extensão. Não sei se ficou alguma dúvida, deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma questão. Eu acho que ali no chat a gente não tem nada. Abrir também, se o pessoal quiser falar alguma coisa agora, antes de a gente falar da questão da administração financeira, né? Se tiverem dúvidas sobre a questão do registro. Acho que tem várias coisas que são atreladas, né, ao registro, né, Carla? Ontem ainda conversava com uma colega ali da minha unidade e a gente falava sobre a questão do sistema de extensão e do registro não só da equipe executora, mas também dos participantes, né? Então, falar que existe a forma também de registro, ou enfim, da inscrição online para os participantes, né? Que às vezes o pessoal deixa para cadastrar participante por participante e acaba tendo um trabalho bem grande, né? Então, que as pessoas podem abrir a inscrição online, onde cada participante daí se inscreve pelo portal de extensão e automaticamente, né, é registrado, né, na atividade, cabendo ao coordenador depois só atribuir a carga horária, enfim, dar seguimento, sem precisar cadastrar cada um dos participantes, né? Então, acho que tem muitas coisas ainda atreladas à questão do registro e do acompanhamento, né? E que se o pessoal for tendo dúvidas, ou conforme a gente for lembrando, a gente pode falar no sentido de... Opa, saiu minha tela aqui. De facilitar, né, para o pessoal. Vamos ver ali no bate-papo. Deixa eu só comentar com relação a isso, Eduardo, aproveitando essa tua fala. Assim, ó, as pessoas dizem, ah, tenho que cadastrar tantos nomes que participaram do meu curso, por exemplo. Bem, não tem como se fugir da informação com relação à carga horária prestada por cada pessoa, mas com relação à inscrição, à inclusão dessas pessoas no registro da atividade de extensão, o que nós sempre, sim, temos incentivado, agora já tem um infográfico com relação a isso também, é que se solicite, então, que na hora do preenchimento lá da proposta de atividade de extensão, o coordenador solicite a inscrição via web pelo próprio sistema e, claro, ele pode daí passar um outro link, sem problema, vai ter um contato direto com os analistas lá do sistema, lá do CPD, com relação a de que forma colocar essa inscrição. A inscrição pode ser feita com vários filtros, por exemplo, eu quero filtrar só para pessoas que atendam tais e tais condições, ou então número de vagas, quero ampliar o número de vagas no meio enquanto está acontecendo a inscrição, isso é possível. Então, existem muitas facilidades ali. Quero mandar um e-mail para todos os inscritos, então, falando alguma coisa, quero fazer uma lista então, assim, terminar as inscrições, bom, vamos para uma lista anexa. Posso fazer, então, várias formas, assim, se precisa fazer quase que uma seleção de pessoas a inscreverem. Então, tudo é possível via sistema, facilitando a vida tanto do coordenador quanto se preservando, né, no sentido de que hoje nós temos toda uma legislação de proteção dos dados, de dados pessoais, de dados sensíveis, e então, muito melhor deixar que cada pessoa preencha os seus próprios dados. Quais são os dados que são necessários? Bom, se a pessoa é da URGS, cartão URGS está resolvido. Agora, se a pessoa não tem vínculo ativo na universidade, ela precisa ser inscrita como uma pessoa externa de extensão. Por que isso? Porque o sistema de extensão vai precisar desses dados para certificação. Isso tanto da equipe de trabalho, pessoas externas, pode, quanto de participantes. Agora, o que acontece? Nós temos na URGS a forma de que o sistema de extensão pega os dados de pessoas vinculadas à URGS, seja
pela SUGESP, seja pelo DECORD, no caso dos alunos. Então, os dados vêm dali, o nome está certinho, né? Os dados, a senha da pessoa para acesso é pelo cartão, e pessoas de fora como faz. Então, precisa se fazer um cadastro que vai sendo construído, um cadastro de pessoas externas. E, assim, uma vez que a pessoa foi cadastrada, 15 anos atrás, no sistema de extensão, ela continua com aquele cadastro ativo, com aquele vínculo ativo. Então, o que se coloca é, primeira coisa, o coordenador, quando vai incluir uma pessoa na equipe de trabalho, por exemplo, busca por um sobrenome de uma pessoa externa que vai ser um palestrante, por exemplo. Busca um sobrenome, vem toda aquela família ali com os nomes de todos eles, localiza. Se essa pessoa nunca participou de atividade de extensão, então vai ter ali cadastrar como uma nova pessoa. Aí precisa RG, data de 4 dados, se pede pelo menos 2, né? CPF, RG, data de nascimento ou nome da mãe. Não precisa os 4, basta 2 desses. E nós consideramos que o CPF é, de todos, o mais importante por causa da liberação depois para o certificado de extensão. Da mesma forma, a questão do e-mail é importante porque o login das pessoas externas vai ser feita pelo e-mail. E, claro, o nome completo. Então, se a pessoa vai se inscrever numa atividade de extensão, poupa o coordenador de pedir todos esses dados. Abre o link, deixa a pessoa fazer a sua própria inscrição. Se ela já é inscrita como pessoa de extensão, ela já tem a sua senha, senão ela vai se inscrever, vai receber automaticamente uma senha pelo sistema e vai fazer, então, todos esses acessos. Depois, o trabalho que se tem é simplesmente, na hora lá do relatório, colocar, então, a carga horária daquelas pessoas, né? Tinha uma pergunta ali, tinha 2 perguntas no chat, se pode... Na verdade, é. Sobre bolsa, a gente vai falar logo mais, se o registro da bolsa entra aqui nessa prestação, no caso, nesse formulário, sim, ele entra. O formulário de atividade de extensão, ele deve trazer todas as informações da atividade de extensão para aprovação na comissão com relação ao mérito e viabilidade financeira. Claro que, bom, se vocês ainda não têm a previsão de qual é o aluno, por exemplo, que vai receber uma bolsa ali, mas aquela informação de que, bom, é previsto bolsa para um aluno. Então, essas informações todas são importantes que se traga para o sistema de extensão também. E a segunda pergunta é sobre a vinculação a outras atividades de extensão, se pode ser feita durante o andamento da atividade ou apenas no registro. Não, pode ser feita em qualquer tempo, mas a condição é que o coordenador do programa, ele possa, então, colocar o coordenador de um projeto como integrante da comissão coordenadora no registro do programa. Então, isso é possível, sim. E o registro do programa pode ser feito ao longo dos 5 anos, tá? Ele tem um registro inicial, a aprovação inicial, mas ele tem ali o formulário de atividade, o formulário de relatório de extensão aberto para ele. Se faz ali alguma alteração e comunica à sua comissão de extensão. Essa vinculação, ela depende muito da aprovação da proposta, né? Da aprovação do teu projeto, porque, como nós falamos, tanto o programa quanto o projeto precisam estar aprovados. A norma de extensão prevê 30 dias para essa aprovação. Não é necessário tanto se a tua comissão de extensão se reúne semanalmente, por exemplo, né? Então, isso depende muito de cada unidade, de cada comissão de extensão, ou se, bom, estamos aqui com uma urgência, porque estamos participando de um edital, entra em contato com a tua comissão, vê se dá possibilidade de uma aprovação, uma análise, era referendo mesmo, né, uma análise, uma aprovação, para depois, então, isso ser endossado na próxima reunião. Então, essas coisas são possíveis, são legais, né, dentro da universidade, mas o que se coloca é o desejável e o importante da norma é que se tenha esse tempo normal de 30 dias, porque se a comissão de extensão entender que ela gostaria que o chefe de departamento daquelas pessoas se manifestassem, como uma vez era obrigatório, agora não é mais obrigatório, mas pode acontecer de a comissão de extensão se sentir mais segura para a aprovação de mérito se fizer uma consulta aos departamentos.
tem tempo para isso em 30 dias. Agora, em 2 dias, não. Então, então, o tempo, ele se faz nesse sentido, tá? Precisa a aprovação da proposta e depois, assim, ó, tens a aprovação do programa e tu tens a aprovação do projeto que vai ser vinculado, é um clique do coordenador do projeto solicitando a vinculação e um clique do coordenador do programa autorizando e pronto, já está vinculado. Mais alguma questão? Vou passar, então, a fala para o Heitor. Tudo contigo, Heitor. Aparece aí para gente. Então tá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Heitor, trabalho na DEPAC junto com a Carla, com a Tânia, o Sérgio, tá de férias aí. E da minha parte, então, a gente vai conversar um pouco sobre a administração financeira e as atividades de extensão. Pode passar, por favor. Então, uma breve introdução, tá? A presente apresentação ela tem o intuito de esclarecer sobre o funcionamento e registro das movimentações financeiras no sistema de extensão da URGS. Pode passar. Antes de entrar nesse tópico, tá? Eu só gostaria de ressaltar, como o Eduardo mostrou para vocês no começo da live, no site da ProRes, tem naquele central extensionista, há uma opção onde vai ter legislação nova, tá? Tanto essa norma que a gente vai tratar agora, que é a Resolução 75/2019/CEP, quanto a Decisão 193 de 2011 do Consumo, que trata a respeito da interação acadêmica, elas vão estar lá, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco com alguns artigos que estão na resolução, então na decisão do consumo, mas qualquer dúvida vocês podem acessar o site da ProRes lá e ter acesso à integralidade das normas, tá? Então, começando no artigo 18 da resolução 75/2019, existem 3 categorias de movimentação financeira. No inciso 1, é sem movimentação financeira. No inciso 2, com movimentação financeira realizada por meio do órgão de gestão institucional, que é atrelado a uma conta única da URGS, né, ao CNPJ da URGS, e cada unidade da URGS ela possui uma conta vinculada a essa conta única da URGS, tá? E no inciso 3, com movimentação financeira realizada por meio de fundação de apoio. Mais adiante, a gente vai tratar um pouquinho a respeito das interações acadêmicas, que ela vai ser vinculada a esse tipo de movimentação financeira, tá? Pode passar, Eduardo. Então, o primeiro tópico, sem movimentação financeira. Nessa hipótese, o coordenador poderá prosseguir diretamente com o registro da atividade de extensão. Ela das 3 é a mais simples, né? É a mais simples e também é a mais comum. É muito mais comum a gente ter acesso à atividade de extensão que não tem movimentação financeira do que tem. E então, continuando, para isso, o coordenador deve acessar o seu portal de servidor, extensão, formulário de atividades. Quando a Carla mostrou ali no infográfico a proposta da atividade de extensão, tinham várias abas, né? E numa dessas abas é a aba financeira. Quando o coordenador clicar nessa aba financeira, vai ter uma opção chamada classificação financeira da atividade de extensão. Lá, ele vai ter que selecionar a opção sem movimentação financeira. Vai aparecer tanto a movimentação financeira, gestão de órgão institucional e também a fundação de apoio. Aí, nesse caso, ele vai optar por sem movimentação financeira. Pode passar, Eduardo. Então, existem 4 hipóteses em que a atividade de extensão ela é considerada sem movimentação financeira. Aí, o artigo 19 da Resolução 75/2019, ele elenca as 4 hipóteses que estão aí na tela para vocês. Tá? No inciso 1,
a atividade de extensão que não exige arrecadação de receita e ordenação de despesas para sua realização. Nesse caso, eu acho que é um pouco autoexplicativo. Se não tem receita, não tem movimentação financeira. No inciso 2, projetos, cursos ou eventos de extensão vinculados a programa e movimentação financeira realizada por meio de programa de extensão. Foi como a Carla falou durante a apresentação dela, quando a gente tem um programa de extensão que tem projetos vinculados a ele, toda discriminação financeira ela é feita no programa de extensão. Tá? Então, nos projetos não é necessário discriminar nenhum valor. No inciso 3, a atividade de extensão custeada com recursos públicos oriundos do edital de fomento com movimentação financeira realizada pela Pró-Reitoria de Extensão. Nesse caso, é o seguinte, existem casos em que o coordenador ele não precisa, naquela aba financeira, discriminar as despesas e as receitas e despesas na atividade de extensão. Nesse caso, é a Pró-Reitoria de Extensão que vai ser responsável por isso. Tá? Esse caso ele é bem comum quando temos, por exemplo, o edital de fomento pela Pró-Reitoria de Extensão. No inciso 4, a atividade de extensão custeada com recursos públicos oriundos do edital de fomento com movimentação financeira realizada pelo servidor beneficiário. O que acontece? Nesse caso, é uma hipótese em que, em vez da movimentação financeira, ela se vinculada ao CNPJ da URGS, através da conta única, ela é vinculada ao CPF do servidor. Tá? E aí, nesse caso, o servidor ele fica responsável pela movimentação financeira. Pode passar, Eduardo. O segundo tópico trata com movimentação financeira por órgão de gestão institucional. Nessa hipótese, todas as receitas devem ser operacionalizadas pela conta única da URGS, constando no relatório financeiro da instituição. Então, é aquilo que a gente conversou no slide anterior. Existe uma conta única da URGS e as unidades ela possui uma conta vinculada a essa conta única da URGS. E é necessário que a movimentação financeira ela conste no relatório financeiro da instituição. Tá? Então, a gente vai ler a literalidade do artigo 20 da Resolução 7519, em que diz que, em atividade de extensão com movimentação financeira, na forma do artigo 18, inciso 2, a arrecadação de receitas, a ordenação de despesas e a prestação de contas serão operacionalizadas por meio da conta única da URGS com a intermediação da direção do órgão de gestão institucional. Pode passar, Laura. Se a opção for por administração financeira pela conta única da URGS, convém que o coordenador consulte previamente no setor financeiro de sua unidade, obtendo informações quanto à autorização e ao gerenciamento de recursos. Então, é importante, sim, que o coordenador sempre entre em contato com o setor financeiro da unidade, sempre que ele vai entrar em contato com movimentações financeiras. A proposta de atividade de extensão deve ser submetida à direção do órgão para... repetindo, então. Tá? A proposta de atividade de extensão... Desculpa, Heitor, só um pouquinho. Eu fui ver o chat ali, que tinham colocado a mensagem e acabei clicando ali. Saiu só um pouquinho. Peraí, que já vai voltar. Eu fico tentando acompanhar ali para ver se há alguma dúvida, né? Uhum. E daí acaba caindo. Você estava nesse mesmo? Isso, é nesse. Continuando, então. A proposta de atividade de extensão deve ser submetida à direção do órgão para a autorização de sua realização. Isso aí é um pouco como a Carla explicou para vocês durante a apresentação dela. Pode passar, Eduardo.
terceiro tópico, ele trata a respeito de como movimentação financeira realizada por fundação de apoio. Nesta hipótese, temos as operações financeiras realizadas como interações acadêmicas por meio de fundação de apoio. Aí, a gente lendo a literalidade do artigo 21, em atividade de extensão com movimentação financeira, na forma do artigo 18, inciso 3º, a arrecadação de receitas, a ordenação de despesas e a prestação de contas serão operacionalizadas por meio de interação acadêmica, com a intermediação de fundação de apoio credenciada eventualmente. Eu trabalho mais diretamente nesse caso, né? E existem várias fundações de apoio que são bem recorrentes na manifestação do Promotoria de Extensão. Entre eles, temos, por exemplo, a FAURES, né? A FAURES, que é a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também, por exemplo, a FEMB, né? Que é a Fundação Escola de Engenharia. Existem vários. Pode passar, por favor, Eduardo. Vamos só completar aqui a Fundação Médica, que está promovendo esse encontro, e a Fundação Luiz Engler, que também é vinculada lá à engenharia, né? Então, continuando aqui, para a administração financeira da Fundação de Apoio, serão necessários registros em 2 sistemas da UFES, tá? A gente tem, por um lado, o sistema de extensão, em que o registro da atividade vai ser feito através da Resolução 75 de 2019, e temos o sistema de interações acadêmicas, que ele vai reger a respeito das interações acadêmicas e vai ser baseado em decisão 193 de 2011, tá? Eduardo, parece que o pessoal está com um probleminha na hora de fazer a inscrição ali. Posso passar, Heitor? Não, tá, só para te informar que o pessoal tá falando ali. Continuando, então, tá, a respeito do sistema de extensão, o acesso ele vai se dar pelo portal do servidor, na aba de extensão, formulários e atividades. Então, a atividade de extensão ela vai tramitar na unidade e ela deve ser feita até 30 dias antes do início da atividade de extensão. E todas as receitas e despesas elas devem ser previamente discriminadas na aba financeira, na proposta de atividade de extensão. Já na parte de integração acadêmica, o acesso ele vai se dar pelo portal do servidor, na aba Serviços, Interação Acadêmica e AP. Ele vai tramitar inicialmente na unidade e depois vão passar por vários órgãos da universidade e na parte final assim, desse trâmite vai contar com uma assinatura do reitor da universidade ou do diretor ou diretora da unidade. É interessante que a interação acadêmica seja encaminhada, então, 60 dias antes do início da atividade de extensão. Pode passar, Eduardo. Só para complementar ali o que o Heitor está falando, hoje o processo de interação acadêmica acho que é o mais completo da universidade, que passa por todos os órgãos e setores, né? Isso também traz uma tranquilidade, acho que a gente pode assim dizer, a Carla pode me complementar, né, Carla, de que junto com todas as responsabilidades que um coordenador está assumindo ao abrir um processo de coordenação acadêmica, ele também tem todo o respaldo da universidade por esse processo ter tramitado por todos os órgãos e ter o devido acompanhamento, né? Então, hoje é um processo que funciona muito bem e que tem o respaldo de todos os setores da universidade, né? Falei no finalzinho do último slide ali, a respeito da tramitação das interações acadêmicas. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, essa tramitação está disposta no artigo 6º e 7º da decisão 193 de 2011 do Consul. Quando o trâmite ele é feito na unidade, há uma aprovação inicial, tá? Em que o departamento
ele vai autorizar a interação acadêmica e logo em seguida é necessário uma autorização de uso de laboratórios, equipamentos, espaços físicos. No caso de não ser necessário esse uso de laboratórios, equipamentos, espaços físicos, é necessário uma declaração informando que não precisa. Tá? Nessa linha, temos análise de mérito da adequação orçamentária através da Comissão de Extensão ou da Compesc, que é a Comissão da Pesquisa. O que eu posso falar? Assim, nesse caso, como está tratando de atividade de extensão, quem vai fazer a análise de mérito e adequação orçamentária é a Comissão de Extensão. Quando é vinculada à pesquisa, no caso, é a Comissão de Pesquisa. E, por fim, a gente tem a homologação através do Conselho da Unidade. Tá? Passada essa fase inicial, é necessária uma manifestação, seja da Pró-Reitoria de Extensão ou da Propesc, que é onde eu trabalho mais é a minha área de trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, em que a gente sempre faz uma manifestação, a gente analisa toda a proposta do coordenador, a gente analisa o contrato, ver se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, a gente encaminha para a reitora assinar. E se não tiver, a gente encaminha em diligência, né? A gente encaminha em diligência ou para o coordenador, ou para a comissão de extensão. E é assim que a diligência for sanada, retorna para a gente e a gente continua, a gente coloca o trâmite normalmente. Por fim, a gente tem a Proplan, né? A Proplan analisa mais uma parte de valores, assim, envolvendo o contrato. A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, que é responsável pelo registro e análise dessa interação acadêmica. Temos também a análise jurídica da Procuradoria-Geral, e vamos pegar mais a parte de contrato, ver se tem alguma ilegalidade, algo que não está muito certo ali. Se estiver tudo certinho, eles também encaminham para aprovação final. Aí essa aprovação final, ou ela é feita pelo consumo ou pelo reitor da universidade, no caso de contrato de grande porte, né? No caso de contrato de pequeno porte, essa aprovação é feita pelo conselho da unidade ou diretor da unidade. Pode passar, por favor. Considerando que a atividade de extensão será o objeto da interação acadêmica, deve haver conformidade entre os registros no sistema de extensão e no sistema de interação acadêmica. E é o que a gente faz, né? Quando a gente vai, a Pró-Reitoria de Extensão, quando vai emitir uma manifestação a respeito da interação acadêmica, a gente vai olhar o sistema de interação acadêmica, vai analisar o sistema de extensão, vai ver se está tudo compatível um com o outro, se as informações batem, né? E se estiver certinho, a gente encaminha para a assinatura da reitora. A decisão 193, de 2011, do consumo, menciona a importância da inclusão de alunos na equipe de trabalho da atividade e interação acadêmica. E aí dispõe o artigo 5º da mencionada decisão a participação do discente nas atividades de interações acadêmicas, caracterizada pelo seu objetivo acadêmico, deverá estar explicitado no projeto da atividade, com a respectiva carga horária. Quando a gente vai fazer uma manifestação, a gente sempre analisa se na proposta da atividade de extensão há alunos, seja da graduação, da pós-graduação ou do doutorado, inclusos na equipe de trabalho da atividade. E é bem importante, né, caso o coordenador não tenha colocado nenhum aluno, e no decorrer da atividade assim acabe incluindo algum, que ele seja incluído na equipe de trabalho e seja inserido a carga horária do aluno, né? Porque aí, ao fim da atividade, quando encaminhado o relatório final, o aluno vai ter o certificado dele, de participação. E o último tópico, quando a direção acadêmica tramitar pela Pró-Reitoria de Extensão, a atividade de extensão deve estar aprovada na unidade. Cabe à Comissão de Extensão a aprovação do mérito e viabilidade financeira das atividades de extensão
conforme o artigo 25, resolução 75 de 2019. Uma coisa muito comum, eu acho que a título de curiosidade, quando a gente vai fazer uma manifestação da reitoria nas interações acadêmicas, é a gente receber uma interação acadêmica em que a proposta da atividade ela esteja ou em homologação pela direção, né, ou em apreciação da comissão de extensão. Então, nesse caso, a gente não pode continuar com o trâmite normal da interação acadêmica. A gente precisa retornar a diligência, seja para o diretor, para a unidade, no caso, ou para a comissão de extensão, para que eles deem o parecer deles, aprovem, né? E aí é retornado para a gente o processo. Daí a gente vai dar encaminhamento normalmente, tá? E pode passar agora. No relatório da atividade de extensão, na aba financeira, deve ser anexado o arquivo um relatório financeiro fornecido ao coordenador pela Fundação de Apoio. Então, quando vocês entrarem no formulário lá da atividade, aí vai ter várias etapas lá, né? Se vocês vão na aba financeira, tá? Vão anexar o relatório financeiro fornecido pela Fundação de Apoio, onde vai aparecer, tipo um linkzinho que tu clica lá e tu pode anexar um arquivo, tá? É ali que esse arquivo vai ser anexado. O relatório da atividade de extensão também tramitará na unidade para aprovação quanto ao mérito e execução financeira, conforme dispõe o artigo 32 da referida resolução. O relatório da direção acadêmica deve ter aprovação do conselho da unidade, no caso do iniciativo da unidade, ou a aprovação da PROPLAN, se for iniciativa de órgão da administração central, conforme dispõe o artigo 12 da decisão 193/2011 do Conselho. Pode passar agora. Então, eu acho que da minha parte é isso, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, assim, vocês podem perguntar aqui, vocês podem também mandar um e-mail para a gente sempre que for necessário. Temos também as nossas redes sociais, então acompanha a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente está sempre disponível assim, para vocês quando tiverem necessidade, tá bom? Obrigado. Perfeito, obrigado, Heitor. A ideia, né, dessa fala do Heitor é justo apresentar um pouquinho do processo de interações acadêmicas, como é que se dá todo esse encaminhamento. Como a gente falou antes, considero hoje um dos processos, né, que dá maior respaldo a todos os coordenadores, para a gente saber que tramita por todos os setores importantes para referendar todo o nosso plano de trabalho, o planejamento financeiro, a equipe executora. No caso, né, da participação com bolsas, né, a questão da inclusão, né, e administração do recurso financeiro, seja para bens de capital, de serviço, ou mesmo bolsas, né? Então, uma vez aprovado essa tramitação, com certeza, né, o importante vai ser o que a gente vai ver no próximo encontro, né, que é a participação da PROPLAN, sobre a execução, né? Então, quais são as boas práticas para que a gente possa executar esse projeto que tem movimentação financeira, né, da forma mais correta, enfim, e que, é claro, além de fazer da forma correta, que vai facilitar também, inclusive, depois a prestação de contas, os relatórios, né, todos os encaminhamentos que têm que ser feitos, tanto no sistema de extensão, né, porque a Carla pode falar um pouquinho também, né, Carla, quando é encerrado um projeto que tem movimentação financeira, deve ser incluído um balancete, né, tudo, e um ponto que também é muito importante, acho que a gente ressaltar aqui, né, Carla e Heitor, que era, de certa forma, um pouco comum, acho que hoje já não é mais tanto, né, mas a situação de muitas vezes a gente ter uma situação cadastrada no sistema de extensão e não necessariamente essa mesma ser aquela que é cadastrada no sistema e no processo de interações acadêmicas, né? E como é importante que, poxa, se eu tenho uma equipe nesse projeto e ele é o projeto vinculado ao projeto de interações acadêmicas, muito provavelmente, salvo
alguma diferença, vai ser a mesma equipe cadastrada. Se eu tenho um bolsista num, essa mesma pessoa vai ser bolsista no outro. Se eu tenho um plano de aplicação de recursos na IAP, esse mesmo plano deve ser respeitado e apresentado no sistema de extensão. Né? E o que acontece muitas vezes, a gente sabe, é que as coisas mudam com o tempo, né? Então muitas vezes até se abre um projeto ou um programa sem movimentação, mas no meio do caminho se ganha um edital, se recebe algum recurso, né? E daí esse projeto que inicialmente foi até aprovado sem movimentação, acaba sendo o projeto vinculado a uma IAP que terá movimentação. Então sempre é de responsabilidade do coordenador essa atualização, né? E essa compatibilidade, vamos dizer, não sei se compatibilidade é a melhor palavra, a Carla me corrige aí, mas que os dados devem ser os mesmos, né? Porque hoje esses sistemas não são cruzados, eles não são interligados. Então, cabe e é responsabilidade do coordenador que essas informações sejam as mesmas em ambas plataformas, né? E isso vai ser algo que, principalmente lá no final, na prestação de contas, vai ser muito importante, porque não adianta a gente querer finalizar um projeto de extensão com um balancete de uma IAP que daqui a um pouco não era aquilo que tinha sido cadastrado inicialmente no projeto, daí isso não vai bater, né? Então é muito importante a gente manter os sistemas em consonância, vamos dizer assim. Exatamente. Na verdade, assim, se tem uma intenção futura de o CPD conseguir fazer essa mescla de dados, né, esse cruzamento de dados com as fundações de apoio. Por enquanto, nós não temos. O que nós temos são 2 sistemas diferentes, sistema de extensão, que vai, então, registrar a atividade como uma atividade acadêmica na universidade, e o sistema de interações acadêmicas, então, que vai mostrar essa relação da URGS com algum outro órgão, alguma outra entidade, que pode ser através de um contrato com uma fundação, ou de um convênio com um ministério, ou algum acordo, alguma coisa assim. O que nós temos, então, que cabe ao coordenador atualizar os dados nas 2 plataformas. Uma, fazendo menção, então, a essa atividade em relação à comunidade, à sociedade, aos parceiros. E a outra mostrando, então, a questão de mérito e de comprovando ser uma atividade acadêmica da universidade. Essa manifestação que o Heitor falou, que nós colocamos, então, assim, que é esperado da Pró-Reitoria de Extensão e, no caso, se for de pesquisa, da Pró-Reitoria de Pesquisa, é uma manifestação da Pró-Reitoria dizendo que a atividade objeto desta interação acadêmica é, de fato, uma atividade acadêmica da universidade. Então, não é a Pró-Reitoria de Extensão que tem a competência regimental de aprovar quanto ao mérito as atividades de extensão. Por isso que, se não tem a aprovação ainda da unidade, se não passou ainda pela comissão de extensão, a ProRest não se manifesta favoravelmente. Porque, digamos que a Comex venha a questionar ou venha a fazer a colocar alguma condição, alguma exigência para que se elevar o mérito, então, digamos, acadêmico da atividade, que se construa de tal forma. Então, a ProRest não pode se antecipar a esse momento. A ProRest depende da aprovação de mérito da unidade para concordar, então, dizer que, de fato, é uma atividade acadêmica da URGS, né? Então, assim, eu acho que, basicamente, é isso. É importante os dados estarem constando nos 2 sistemas, em função de que os 2 sistemas, eles atendem a... Grosso modo, assim, o objeto é o mesmo, mas eles atendem a registros com fins diferentes. E então precisa esse registro ser, assim, realmente levado a sério e estar em conformidade. O que nós temos, assim, porque há todo um cuidado, parece que, assim, um cuidado legal, e deve ter mesmo, com relação à tramitação da interação acadêmica, que às vezes acontece de o coordenador esquecer que aquele registro que ele fez, aquela alteração que ele fez na IAP, precisa estar na atividade de extensão, porque precisa os dados estar cruzados. Já nos aconteceu de chegar, digamos, um termo aditivo a uma interação acadêmica e nós não identificarmos correlação direta com a atividade de extensão em função de que, bom, trocou o coordenador isso da atividade de extensão e isso não foi registrado no sistema de extensão. E é possível registrar troca de coordenador. Eu até acho que já está um infográfico pronto sobre isso também, né, que já está no ar também.
Então, assim, é possível trocar a coordenadora ao longo dos 2 anos ou dos 5 anos de execução de uma atividade? Sim, é possível. Precisa manifestação da comissão de extensão, mas é possível e nós, na Pró-Reitoria, então, procedemos a essa alteração, mas precisa nos chegar essa informação. Então, cabe ao coordenador trazer essa atualização desses dados em um e outro sistema, até porque são atividades, e geralmente quando a interação acadêmica se faz por 1 ou 2 anos, mas geralmente tem um termo aditivo, então vai se prorrogando, e o sistema de extensão, ele permite que não precise reoferecer a atividade de extensão que está vinculada à IAP, mas ela precisa ser atualizada, ela precisa... Eu só tenho aqui o formulário de relatório. Sim, o formulário de relatório está disponível porque o formulário de proposta já foi aprovado. Mas ali o coordenador pode, ainda que sem enviar o relatório, ele pode trazer ali as informações atualizadas da sua atividade de extensão, porque isso pode ser visto então, pelas instâncias que necessitarem nesse sentido, digamos que precise fazer alguma consulta, né? Só colocar também, assim, algumas atividades também, elas podem tramitar por outros órgãos que não aqueles exigidos ali e citados naquele slide que o Heitor apresentou, em função de que, bom, núcleo de convênios e CDTEC é que fazem, então, esses encaminhamentos e verificam essa necessidade de uma diligência ou de uma aprovação, ou de uma análise, de uma consulta a alguma outra instância. Então, é possível que ele tramite em alguma outra instância também? Sim, é possível, né? Mas aí quem vai fazer quem vai determinar isso não é a Pró-Reitoria de Extensão, é quem faz o acompanhamento ao processo de interação acadêmica, que ou é da parte do núcleo de convênios, ou se é um contrato de pequeno porte, fica mesmo pela CDTEC, né? Acho que era isso. Eu não sei se tem algum questionamento aqui, alguma fala. Se as pessoas tiverem, assim, com liberdade, podem falar, pode aparecer, né? Com certeza, a gente quer ouvir e ver o pessoal que está aqui participando com a gente. Um ponto só que eu queria complementar para não deixar passar, né, Carla, é a questão das bolsas também, que antes até foi perguntado ali rapidamente sobre bolsa, né, e a situação de muitas vezes essa de os sistemas estarem em consonância, né? Eu tenho alguém da minha equipe lá na IAP que é bolsista, né? Se é vinculado a um projeto de extensão, que ela esteja incluída também no registro daquele projeto de extensão, senão eu não tenho como ter a aprovação dela como bolsista lá na IAP, né? E a possibilidade que hoje a gente tem, com o caso do extensionista visitante, de inclusive membros externos à universidade, mas que estejam com participação ativa, né, e registrado como extensionista visitante em um projeto ou programa, né, que eles possam vir a receber bolsa de acordo com a sua capacidade técnica, atuação, enfim, todos os critérios da portaria que a gente tem hoje sobre as bolsas na universidade, né, mas que hoje a gente já tem um caso formalizado e o segundo em andamento, né, Carla, de extensionista visitante, que é esse registro de uma pessoa externa à universidade em um projeto ou programa. Não sei se a Carla quer falar rapidamente, a gente já está aqui quase passando do tempo, ainda tem que passar a palavra para o pessoal ali da Fundmed, né? Não quer passar no seu horário, mas eu acho que essa questão do extensionista visitante a gente não poderia deixar de falar, né? É verdade. Assim como o relatório parcial, que é algo... O extensionista visitante, o relatório parcial são coisas novas aí dos últimos meses e não, né, a gente não pode deixar de falar quando a gente tem a oportunidade de encontrar o pessoal aqui, os nossos extensionistas. Sim. Com relação ao extensionista visitante, é de salientar justamente isso que o Eduardo estava colocando. É a única forma de pagamento de bolsa para pessoas que não são da universidade, através de uma atividade, então, da universidade, né? No caso aqui, a atividade de extensão. Então, ele entra como um colaborador da URGS por aquele período específico determinado pelo projeto de extensão. Existe uma norma aprovada em 2018 pelo CEP com relação a isso, e de lá para cá não tinha acontecido ainda nenhuma situação em que precisasse essa tramitação toda, porque não havia pagamentos assim a pessoas externas, mas então esse ano aconteceu o caso de um projeto que recebeu recurso de um edital, ganhou um edital internacional,
e então precisava repassar também uma bolsa para uma pessoa que se envolveu desde o início, desde sempre daquela proposta. Então, essa bolsa, estava lendo ali a cotas de bolsa da ProRest, depois eu vejo. Então, assim, a questão do extensionista visitante é isso, precisa formalizar como extensionista visitante se a pessoa vai receber bolsa por uma atividade de extensão e ela não sendo vinculada à URGS, né? Então ela passa a ter o vínculo de colaborador. E aí precisa toda uma tramitação conforme a norma ali na unidade e né, e então também pela ProRest, e a gente faz um termo de compromisso, a pessoa assina, então fica o CPD atualiza esse registro dela como vínculo da universidade. E com relação à necessidade de finalização de procedimentos, de apresentar relatório parcial, ele é mais claro ainda quando se precisa dar certificado de extensão para pessoas que atuaram só em alguma etapa e não na totalidade do projeto. Então, digamos que o projeto seja de 2 anos, mas alguma pessoa precisa do certificado de atuação lá no primeiro ano. Então, precisa se finalizar aquela etapa. Então, fazer um relatório parcial só daquele procedimento de realização para que seja, então, aprovado pela comissão de extensão e poder, então, ser certificado ali. Se aquela etapa não requer uma certificação específica, dá para deixar, então, o relatório lá para o relatório final. Ou, por outro lado, se a atividade for de 2 anos, 3 anos, bom, vamos fechar um relatório parcial, vamos fechar outro relatório parcial, para então a comissão de extensão poder ter esse acompanhamento e aprovação também. Deixa eu ver aqui qual era aquela perguntinha antes de passar adiante, né? A cotas de bolsa da ProRest, olha, uma coisa é a bolsa da ProRest, que são bolsas destinadas só para alunos de graduação, pelo programa de bolsas de extensão, então, fornecido, então, uma inscrição sempre no mês de março, a análise por uma comissão específica formada por extensionistas de toda a universidade, em abril, para início de pagamento das bolsas em maio até o março do próximo ano, por 11 meses. Isso é uma coisa, esse é o programa de bolsas destinadas, então, a alunos de graduação, pela ProRest, e a ProRest, então, é que faz esse registro no sistema de extensão. Outra coisa é bolsa por uma fundação de apoio, e daí existe uma legislação já específica, se eu não me engano, foi aprovada agora esse ano. Então, como se faz essa questão de pagamento de bolsas a pessoas, a servidores ou alunos vinculados à universidade, e, no caso de não haver vínculo ativo com a universidade, a possibilidade, então, de pagamento de bolsa por uma fundação para extensionista visitante que tenha, então, assinado ali o termo de compromisso por aquele período específico para a execução daquela atividade específica. Então, isso é possível, são coisas diferentes, são recursos diferentes, são administrações diferentes e destinação para pessoas, né, diferente mesmo. Não sei se eu fui clara, se tem alguma outra questão. O extensionista visitante precisa estar vinculado a alguma outra instituição? Não, não necessariamente. Ele não precisa ser vinculado a uma instituição. Ele está sendo convidado, é a pessoa, é o extensionista. É diferente quando nós temos um convênio, uma parceria com outro órgão externo. Aí é um órgão parceiro, mas, e daí precisa um acordo, um convênio, um contrato com esse órgão. Outra coisa é, esta pessoa vai participar da minha atividade de extensão e ela pode estar ou não vinculada a uma instituição, mas a participação é da pessoa. Né? Um caso que nós tivemos foi uma aluna de doutorado, pós-doc, alguma coisa assim, em que ela trabalhou uma atividade de extensão, a sua tese toda, e isso se transformou numa atividade de extensão e foi realmente contemplada num edital internacional. Bom, está vindo recurso para a universidade, pagamento de bolsa para as pessoas, e aquela pessoa que foi o foco de todo um trabalho, assim, iria ficar de fora. Qual é a forma que a universidade permite nesse sentido? E já se tinha 2 anos atrás
então, essa possibilidade aprovada pelo CEP de extensionista visitante. Então, foi quando se formalizou o primeiro caso da URGS, né? E é importante salientar, né, Carla, que essa vinculação do extensionista visitante não é só no caso de bolsas, a gente pode ter um extensionista visitante Não. projeto sem movimentação financeira, assim como o registro dos parceiros através de convênios, de protocolos, né, que também vai se dar através de uma IAP, também deve ocorrer para formalizar as parcerias, os vínculos, também em projetos sem movimentação financeira. O pessoal tem muita preocupação em formalizar tudo, até pela obrigação que se tem nos projetos que têm movimentação financeira, mas aqueles sem movimentação também devem sempre formalizar as suas parcerias, inclusive agora o extensionista visitante, que é algo novo, né, que é importante que a gente fale aqui também. E até assim, o extensionista visitante passa a ter um número de cartão URGS, ele pode retirar livros na biblioteca, quando a biblioteca abrir de novo, né? Então, assim, ele tem uma liberdade enquanto a atividade está ativa, né? Enquanto está na abrangência do termo que ele assinou, então isso é possível, né? Ele é uma pessoa colaborando, ele é colaborador da universidade nesse sentido, né? Como a Carla falou nesse exemplo, né, era o mestrado, né, da aluna. Eu não Ela me lembro, eu não passou sabia disso. todo o mestrado, a proposta dela de mestrado foi aceita num edital da Alemanha, e só que quando veio o recurso para operacionalizar, ela já tinha perdido o vínculo com a universidade. E ainda não tinha entrado no doutorado, ainda não entrou no doutorado. Então, né, como a Carla falou, a proposta dela trouxe o recurso para realizar, e então nada mais justo do que uma pessoa que não tem mais vínculo hoje possa, através da extensão, né, participar. E que essa situação acontece nos mais diversos casos e que qualquer dúvida que o pessoal tenha sempre através daqueles e-mails ali que estavam na tela ou pelo nosso próprio contato pelo site. Agora o ProRest também está com um plantão de atendimento através do telefone, então o pessoal pode fazer contato, tirar dúvidas e a gente sempre fica super à disposição, né, Carla, Heitor, enfim, não só assessoria técnica, mas como toda a Pró-Reitoria de Extensão, para acolher a todos, né, em suas dúvidas, enfim, e na participação na extensão na universidade. Como a gente está já um pouquinho avançado ali no nosso horário, eu queria chamar, então, o pessoal da Fundmed para que possa falar um pouquinho sobre o acolhimento pelas fundações de apoio, né? Como o próprio Heitor falou antes, os projetos com movimentação financeira vão ser sempre operacionalizados por uma fundação de apoio, e a gente contando aqui com a Fundmed, né? Gostaríamos que eles pudessem nos explicar um pouco também como é que é feito esse acolhimento, a execução e a prestação de contas através das fundações, né? Então, convidar a equipe que vai fazer essa fala, que fique à vontade para que de agora em diante a gente possa conversar um pouquinho também sobre essa participação das fundações, né? E a Carla, eu, o Heitor, continuamos aqui e o pessoal tendo dúvidas na sequência podemos fazer essa rodada de dúvidas e o encerramento desse nosso encontro. Obrigada, Eduardo. Vou puxar aqui então, né? Como a gente já está com o horário um pouquinho apertado, vou ser bem breve. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jéssica, sou gerente de negócios na Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Trabalho mais com a parte de estratégia e desenvolvimento de negócios dentro da Fundação. Vou falar um pouquinho sobre o ciclo completo de gestão de projetos que nós temos dentro da Fundmed. Em seguida, eu vou convidar a minha colega Vanessa para falar, então, sobre o ponto, né, que mais nós temos contato dentro da Fundação com os projetos de extensão, que é dentro da área de comunicação e eventos. Bom, dentro da Fundmed, isso é uma estrutura basicamente padrão para todas as fundações, mas falando sobre a Fundação Médica do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos, então, com projetos de pesquisa, ensino e inovação na área da saúde. Então, não limitado à área médica, né, mas todos os projetos que tenham inserção com a área de saúde, envolvendo todas as áreas do conhecimento dentro desse núcleo. E também temos bastante envolvimento com o pessoal da difusão cultural e com a ProRext na execução dos projetos de cultura. Né, somos parceiros da Pró-Reitoria no projeto Unimúsica, né, todos os anos. Então, como é que se dá esse fluxo, né? Nós nos envolvemos no acolhimento dos projetos, então nós somos parceiros das equipes, né, dos pesquisadores, dos professores e dos alunos, tanto na captação dos projetos e no apoio para preparar toda a orçamentação, elaborar os documentos para submissão dos projetos para o órgão financiador, para o agente financiador, seja ele nacional ou internacional.
E na fase de acolhimento, nós fazemos a negociação contratual, respeitando todos os aspectos de segurança jurídica, né, que são necessárias para a gente fazer um bom projeto, respeitando todas as normas das nossas instituições apoiadas, inclusive da URGS. Quando esse projeto ele é acolhido, então na fase de execução deles, nós temos uma estrutura de apoio para poder viabilizar para vocês a contratação dos bolsistas, de todos os prestadores de serviços que vão estar envolvidos na execução desse projeto, sejam eles pessoa física ou jurídica, os prestadores de serviço técnicos através das RPAs, os prestadores pessoa jurídica, né? A gente faz toda a parte de licitação, faz também a importação dos insumos, dos equipamentos, que às vezes são importantes para executar alguma atividade de pesquisa ou de ensino, né? Recentemente a gente fez uma importação grande de manequins de simulação e de realidade virtual de ensino, que simulam mesmo o comportamento do corpo humano durante um processo de reanimação, de ressuscitação. É bem interessante. Então, tudo isso que a gente importa para os projetos, né, isso goza de isenção fiscal, né, nós somos também credenciados com o CNPq para poder, então, fazer importações com o mínimo de carga tributária possível para os projetos. E na parte financeira, então, fazemos toda a gestão de contas a receber, contas a pagar, toda a emissão de notas, de cobrança, de tarifas, dentro da extensão não muito usual na pesquisa, bem mais, né, de emissão de notas contra o patrocinador. Fazemos a gestão da conta bancária desse projeto, demonstrando em tempo real, então, a situação financeira, né, nós temos um link dentro do nosso site, onde vocês podem acessar a posição atual do projeto de vocês e fazer todo o acompanhamento das movimentações financeiras desse projeto. E, por fim, na fase de encerramento, então, temos a estrutura de apoio para prestação de contas. Nós elaboramos todos os relatórios financeiros e contábeis desses projetos, só não o relatório técnico, né, que esse é um combinado junto com o coordenador do projeto, que vai fazer o relato das entregas técnicas do projeto, mas a parte financeira e toda a documentação acessória de prestação de contas nós entregamos ao final do projeto, respeitando os prazos estabelecidos no contrato, ou se o contrato não prevê, aí como diretriz da fundação em até 30 dias após o encerramento. Pode passar, Eduardo? E agora eu passo, então, a palavra para a Vanessa, que é minha colega que coordena a equipe de comunicação e eventos, para explicar como é que se dá a interação dessa área no acolhimento e na execução dos projetos. Obrigada, Jéssica. Boa tarde. Estou aqui, então, hoje com a equipe também, a Luísa e a Juliana, que trabalham diretamente comigo na área de eventos, né? A Luísa fazendo atendimento todo aos professores, aos coordenadores, aos inscritos e patrocinadores dos eventos, a Juliana, que é responsável pela área jurídica, então ela faz análise dos contratos, negocia com patrocinadores, prazos, né, toda essa parte. Também tem a Morgana, que está aqui presente, que é da área da comunicação, que aí cuida da nossa comunicação institucional lá na Fundimed. Então, como é que funciona, né? A gente faz toda a organização de eventos científicos e preceptorias online e presencial, né? Nesse momento, então, tivemos que nos adaptar e temos feito todos os nossos eventos online por enquanto. Alguns agora começam a retornar híbridos, né? E o que precisa, então, é a cópia da ação de extensão aprovada, né? Com esse documento, a gente consegue dar o start do processo dentro da fundação. Então, a gente faz a abertura de uma conta corrente, né, com esse documento, o solicitante preenche um formulário, vai ter, né, sempre um professor ou funcionário vinculado, né, que vai ser o coordenador, e aí a gente dá a abertura dos trâmites na fundação. Essa conta demora em torno de 10 dias para ficar ativa e para poder gerar boletos e cobranças em cartão de crédito, né? Após esse dia, a gente faz, então, a abertura das inscrições no nosso site e começamos a auxiliar na divulgação. Então, todo esse processo da gestão financeira, da entrada de inscrições,
a gente conversa também com a comissão se vai ter patrocínios, como é que vai ser feita o custeio, né, desse evento. A gente ajuda a formular a proposta de patrocínio e a prospectar patrocinadores. Normalmente dependendo da especialidade, né, já tem algumas empresas ou indicações que já estão mais acostumadas com cada área, mas então é todo esse apoio que a gente fornece no setor. Também a gente auxilia na questão de certificados de comparecimento, pois, né, todos os eventos que são vinculados com a ProRest, o certificado é pela ProRest, mas também a gente pode fornecer o certificado de comparecimento em função de liberações e afins. Né? Então, toda a parte também, como eu comentei, da análise contratual, tudo isso é feito por nós e depois envio do relatório financeiro para a prestação de contas na ProRest. Pode passar. Aqui, então, a equipe, né, que vai atender lá na fundação. Aqui o meu e-mail também, já fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira nos procurar para marcar uma reunião, para saber como é que funciona. Vou colocar aqui no chat também o e-mail do setor, para o pessoal poder nos contatar, porque daí, mandando para o e-mail do setor, com certeza não fica sem resposta. Uma de nós vai estar... Todo mundo recebe e alguém já vai dar andamento na solicitação. Pode passar. Então, eu devolvo a palavra para a Jéssica. Muito obrigada pela atenção. Bom, falando sobre fundação, né, então, uma fala bem breve, né, isso que nós tínhamos para expor, né, e aí, qualquer dúvida, né, nosso contato, nosso canal de comunicação para captação de recursos está aqui na tela de eventos, a Vanessa já colou no chat e nós ficamos à disposição. Perfeito, obrigado, Vanessa, Jéssica. Agradecer também a Dirce, que participou com a gente da Biblioteca Central, né, dos 2 primeiros encontros, assim como ela e a Letícia, um encontro que a gente fez no Salão de Extensão. Então, aqui a gente tem, né, esse muito obrigado de toda essa equipe, que agradece a todos que estiveram com a gente até aqui. Perdão. Assim como eu aqui pela ProRest, agradeço os parceiros da Fundmed, da Biblioteca Central. A gente deixa aqui os contatos, né? prorest@prorest.urgs.br, o bcentral@bc.urgs.br para a Biblioteca Central e o captação@fundmed.org.br para essa equipe da Fundmed que tem nos acompanhado, né, auxiliado nessa formação sobre a captação de recursos, né? E abrimos agora, então, para dúvidas, questões, enfim, né, para que o pessoal possa conversar da forma possível, mais livre, enfim, e agradecer o Vitor aí que está lembrando a gente, colocou ali no bate-papo o link para os encontros, né, gravados, assim como mais acima no bate-papo tem o link para a marcação da presença, participação nesse encontro, né? Então, se o pessoal da assessoria técnica quiser voltar aqui, a Carla, o Heitor, enfim, assim como o pessoal da Fundmed, para o pessoal que tiver dúvidas, quiser fazer alguma consideração, a gente tem mais uns minutinhos aqui antes de encerrar. Não sei se todas as dúvidas já foram sendo tratadas ali enquanto o pessoal falava, o pessoal foi trazendo pelo bate-papo, né? Mas a gente sempre fica à disposição, né, Jéssica? Independente aqui desse momento, vocês têm nossos contatos e, enfim, estamos sempre à disposição. E lembrando que a gente tem mais um encontro, né? Nosso último encontro, como estava aqui previsto no cronograma, então, dia 9/11, novamente das 14 às 16 horas, né, vamos contar com a equipe do DEPROCON, né, que é de direção do Roberto Límia, aqui da Proplan, né, falando sobre a gestão de projetos e a prestação de contas, principalmente sobre essas boas práticas, enfim, e o que deve ser feito na gestão dos projetos que a gente tanto tratou hoje, mais sob o viés da extensão, antes, né, da captação, falamos já sobre a atuação das fundações de apoio, e agora, então, no último encontro, com a atuação da Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria aqui da universidade. Não sei se vocês gostariam de complementar, enfim, fazer mais algum encerramento, Jéssica, pela Fundmed.
Senão, da nossa parte, eu acho que é isso também. Carla, Heitor, não sei se vocês querem fazer algum encerramento, fiquem à vontade. Vamos colocar-nos à disposição. Tinha uma pessoa no chat que pediu a respeito do slide, né? Se a gente podia disponibilizar o slide. Eu coloquei, a gente pode pode disponibilizar, sim. Pode, tá? Uhum. Acho que a gente pode até colocar ali na central do extensionista, né, Carla? A gente pode combinar para, ali em dúvidas frequentes ou em algum outro ponto ali da central do extensionista, a gente coloca esse material que a gente vem desenvolvendo, vem fazendo os encontros, as formações, tanto lá do salão de extensão, a gente está legendando o vídeo da roda de conversa que a gente fez lá, a gente vai ter o vídeo de hoje e vai ter também depois a apresentação de hoje. Então, a gente pode criar até ali na central de extensionistas uma bibliotequinha e colocar esse material lá. Se alguém quiser antes disso, pode nos escrever aqui também, né, para o prorest, ou para o e-mail direto da assessoria técnica, né, e solicitar que daí a gente encaminha também a apresentação. Exatamente. E da parte da assessoria, além de nos colocarmos à disposição, nós também queremos assim incentivá-los a entrar no site da ProRest, na parte do Central do Extensionista, em legislação e normas. Tem todas as normas de extensão que se vinculam de alguma forma à extensão, afetam, influenciam de alguma forma, tanto da universidade, quanto, então, normas assim, em nível nacional, de abrangência nacional também. Então, vale a pena, assim, consultar ali, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, nós podemos, de alguma forma, encaminhar ou orientar, né? Nós estamos à disposição. Perfeito. Eu acho que é isso então, pessoal. Novamente agradecer muito a participação de todos e todas com a gente aqui. É uma felicidade muito grande encontrar esse grupo, né, que vem se mantendo. É muito legal, a gente sabe que é complicado aí, né, o tempo, mas a disponibilidade de todos para a gente é muito importante para a difusão de todas essas informações e que cada vez mais a gente consiga fomentar as práticas de captação e execução de recursos nos projetos, em especial aqui através dos nossos projetos de extensão, né? E agradecer novamente a participação de todos que estiveram com a gente aqui de tarde, incluindo nossos parceiros que estão promovendo esse evento, né, e que são a nossa casa aqui nesse evento, que é a Fundimed. Muito obrigado. Boa tarde a todos e boa semana.